Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículo 10 e depois os versículos 25 a 30. Naquele tempo estava acontecendo a festa judaica das tendas. E Jesus subiu, não publicamente, mas como que às escondidas. Um grupo de judeus vendo dizia: não é este aquele a quem procuram matar? Como é que ele está pregando publicamente aqui? Será que as autoridades resolveram acreditar que ele é o Cristo, o enviado de Deus? Mas a este nós sabemos de onde ele é. E quando o Cristo vier, nós não sabemos de onde virá. Jesus então levantou a voz e ensinava no templo. Em verdade eu vos digo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Mas aquele que me enviou, vós não o conheceis, porque não o vistes. Mas eu o conheço, porque ele me enviou, e aquele que me enviou é fidedigno. Vós não o conheceis. Eles ficaram muito bravos com Jesus e queriam prendê-lo. Mas ninguém colocou a mão de Jesus, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos continuando a nossa caminhada quaresmal e já estamos encerrando nesta última semana para darmos início à Semana Santa. Hoje, na primeira leitura, nós vamos vendo o justo, aquele homem e aquela mulher que quer se comportar bem de acordo com a palavra de Deus, será sempre um sinal de contradição na história humana. E com isso também será muito mal visto. E muitas vezes não será convidado para círculos próximos a ele, porque ele incomoda. Por isso, na primeira leitura de hoje, o ímpio vai dizer: armemos a cilada para o justo, porque ele joga a luz nos nossos erros. Ele acusa os nossos desvios. Vamos a matá-lo, vamos aniquilá-lo, porque ele nos acusa. Com esse espírito, então, nós podemos também entrar no evangelho de hoje, porque nós vemos que Jesus já não anda mais publicamente pelas estradas. Ele já não vai mais publicamente em todos os lugares, porque eles querem prendê-lo. Mas Jesus não quer deixar de participar desta festa das tendas, a primeira e mais importante delas, no Templo de Jerusalém. Assim ele vai às escondidas. Mas mesmo às escondidas, ele está dentro do templo e está ensinando. Porque Jesus não renega nem a sua origem, nem a sua identidade e nem a sua missão. Porque a origem de Jesus é o Pai. A identidade de Jesus é ser igual ao Pai. E a missão de Jesus é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é Jesus viver publicamente a sua origem, a sua identidade e a sua missão. E isso incomodou. Mas Jesus ainda continua sendo um sinal de contradição para mim e para você. Porque todas as vezes que eu e você nos desviamos do caminho e começamos a trilhar caminhos que são contrários à palavra, Jesus aparece e surge na nossa vida também como um sinal de contradição e nos convocando à conversão. Conversão é sempre um sinal de mudança de vida. Porque se aquele lado de lá me leva a me afastar de Deus e me leva a pecar, conversão então significa mudar o olhar, voltar para o caminho do Senhor, voltar para a santidade de Deus. Jesus está aqui hoje anunciando a sua origem, a sua identidade e a sua missão, identidade e origem que o povo não conhece. Ele não quer conhecer por dureza de coração. Não basta somente termos os conhecimentos humanos sobre Jesus, saber que ele nasceu em Israel, saber que ele viveu no período de Pôncio Pilatos, saber que ele é filho de Maria e filho de José, saber que os irmãos dele estavam ali também vivendo em Israel, sabermos construir um quadro histórico ou geográfico das atividades dele. Isso são informações humanas, mas isso ainda não nos leva a penetrar no mistério da origem de Jesus e nem na sua identidade. E se nós não conhecemos a origem, ou nós não acolhemos a origem e nem a identidade de Jesus, nós também talvez iremos considerar de modo equivocado a sua missão.
Jesus não é um taumaturgo. Jesus não é um gênio da lâmpada para resolver os nossos problemas. Jesus não é um moralista. Jesus não é um revolucionário. Jesus não é um líder político. Jesus não é um puritano e um monge. Mas Jesus é o Senhor. Mas somente a ciência do alto, somente a ciência divina é capaz de fazer com que eu e você possamos compreender esse mistério. Mistério que o apóstolo Paulo vai nos recordar, oculto a todos os povos do passado, mas manifestado a todos aqueles e aquelas que nasceram do Espírito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus começa dizendo: vocês sabem de onde eu sou. Vocês têm informações humanas a meu respeito. Mas vocês não conhecem verdadeiramente a minha origem ou não querem conhecer também por causa da dureza e do fechamento de coração. Vocês não sabem, não conhecem a minha identidade e talvez também não querem conhecer. E por isso a missão de Jesus é vista por eles também ou como um profeta, ou como um curadeiro, ou como um taumaturgo, mas não como Deus bendito que visitou a história humana. E assim, eles querem prendê-lo, eles querem matá-lo, mas ainda não chegou a sua hora. Quantas e quantas vezes eu e você também nos decepcionamos com Jesus? Quantas e quantas vezes nós não concordamos com os ensinamentos dele, nós não queremos viver aqueles ensinamentos e dizemos para ele também: sua palavra é difícil. Quem é que pode viver essa palavra? E quando nós vivemos esta vida, e quando nós mergulhamos nesse desvio, muitas e muitas vezes também nós pedimos a cabeça de Jesus. Nós também queremos matá-lo. E matar Jesus, muitas vezes, para nós, será fingir que ele não existe. Será abandonar o caminho do seguimento. E será fazer com que a nossa vida receba autossuficiência própria. Porque nós não nos deixamos mais pastorear por Jesus de Nazaré. Nós não permitimos mais que ele corrija os nossos desvios. E assim, impiamente, nós também podemos ir levando a nossa vida, cometendo erros em cima de erros. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o espírito da quaresma é esse. Mediante a esmola, o jejum e a oração, todos nós somos convocados também a vivermos esse processo de conversão permanente. E eu volto a repetir que converter-se não é sair da igreja A e passar para B. Isso é mudança de igreja. Converter-se é mudar de vida. Mudar de pensamento, mudar de sentimento e mudar também a conduta da vida por causa do Senhor. Mas é ele que nos dá a graça. É ele que nos concede a graça de vivermos esse segmento que ele nos propõe. Ninguém é obrigado. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. E vós sereis sal da terra e também sereis luz do mundo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. De 14 até as 20 horas será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Amém.